voltando aqui. Dá para me ver? Eu estou muito embaçada. Não, dá. Tá? Dá sim. Então, vamos se preparar para iniciar nosso trabalho de hoje. Vamos inspirando profundo. Expirando. A cada inspiração, a gente vai trazendo a nossa atenção no momento presente. Percebendo a energia do nosso corpo, as emoções presentes, e sentindo o sopro da vida em cada inspiração. Então, imagine raízes saindo dos seus pés, formando camadas, indo em direção ao grande núcleo da Terra. E de lá, uma energia avermelhada, vital, vem subindo pelos seus pés, pernas, enchendo todo o corpo. E do topo da cabeça, imagina saindo um fio que vai indo em direção ao céu, passando a esfera da Terra, indo em direção ao maior nível, mais alto, é um sol central, uma esfera dourada, e de lá vem uma luz bem dourada em direção ao seu campo, seu corpo, sua mente e suas emoções. Então imagine você todo dourado, todas as células, moléculas, todas as matrizes das suas emoções. Traz para sua mente pai, mãe, vida, lembrando por que você acorda todo dia, o que te motiva a chegar aqui hoje. Pedimos ao Pai clareza, conhecimento e abertura de hoje, que a gente receba aquilo que precisamos receber de maneira aberta. Imagine em sua volta um ciclo de proteção,
Pai, Mãe, vida, Tu és minha vida, é constante apoio, minha saúde, a minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles a Tua verdadeira realidade. Sei que é a Tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Eu creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina. E quando eu escutar, Tu entrarás na minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração. Estarão mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos Teus cuidados. Assim mesmo. Inspira. E aí, lentamente, vamos abrindo os olhos. Então, continuando aqui, nós estamos na carta 6, no livro pequeno 277 e no PDF, em breve informaremos. Página 10. Página 10, no começo do PDF. Quando uma pessoa consegue entender a verdadeira fonte de seu vazio e de seu contínuo anseio interior de ter mais daquilo que me fez sentir bem antes, e começa a meditar para fazer contato com aquele que lhe deu o ser, um pouco de equilíbrio divino se filtra através da consciência humana, o vazio começa a diminuir. Se de fato tal pessoa vislumbra algo do eterno e do verdadeiro objetivo da vida, o desejo de mais posses acabará por morrer de morte natural. O desejo por mais posses será gradativamente substituído por uma sincera apreciação do que já tem e tem sentido de contentamento constante, através das experiências e intervenções milagrosas ou das atividades da consciência divina em sua vida diária. A consciência humana se eleva enormemente e aprende que suas necessidades diárias são satisfeitas da melhor maneira. Aumenta-se a fé e a alegria se intensifica. Por isso eu tenho dito, não vim para ensinar você a pensar positivamente, para atrair ao seu redor as coisas que quer e necessita. Vim expressamente para levá-lo de volta ao reino dos céus. Entretanto, não é somente por desejar mais posses que sua alma se encontra presa em sua morada secreta. O ego também utiliza o impulso emocional magnético de repelir e rejeitar para assegurar a sua individualidade, privacidade e segurança. Esse impulso assume diversas formas, projetadas para dar uma sensação de superioridade ou elitismo que o protege de pessoas que você considera indesejáveis ou que tenham menor posição social que você. Esse impulso egocêntrico é praticado continuamente e acredita-se que é perfeitamente aceitável, mesmo nas igrejas. A verdade é
Quando a alma começar a ganhar um pouco de controle sobre o impulso do ego, ela repreenderá a personalidade humana por seu egoísmo e exclusividade. Ela exigirá da psique adotar o amor incondicional e a crença na universalidade e na unicidade de todas as pessoas, não importando quem sejam. Quem sabe agora você possa entender mais facilmente como e por que a criação de sua individualidade por meio do ego formou a grande cápsula dos impulsos físicos que produziu e encerrou sua consciência humana, criando tanto sua forma física como sua personalidade humana, uma vez que governa sua mente e emoções, pensamentos e sentimentos. Ela impede você de fazer contato com a fonte de sua vida e com a sua alma. O seu verdadeiro propósito na vida é alcançar o domínio do seu ego, estendendo seu pensamento e sentimento para aquele que você percebe estar por trás da criação, pedindo continuamente por iluminação. Esse é o primeiro passo que uma pessoa deve dar em direção àquele glorioso momento em que fará contato com o divino. Em seguida, prosseguir através de uma contínua purificação do impulso do ego, até o retorno a esse estado celestial, onde nasceu sua alma e de onde procede a sua individualidade. E como se deu a criação da individualidade? Uma pergunta. Como disse antes, a consciência universal alcançou o ponto máximo de mútua retenção e houve uma explosão que separou e dividiu. 2 pontos. Impulso da vontade criativa do impulso dos propósitos amorosos, os quais se separaram e se fizeram ativos na criação como pai inteligência, mãe amor, visto como eletricidade, magnetismo, ligação, repulsão, vida, reunidos em equilíbrio como consciência divina, vida. Portanto, o mundo visível, longe de ser sólido e matéria imponderável, na realidade é mente, atividade trabalhando, sempre em conjunto com o emocional, magnético, ligação e repulsão, também conhecido como atração e ligação. Pai, inteligência, eletricidade física e amor, e mãe amor, físico-magnético, ligação, rejeição, juntos produziram um filho, o ego. Este impulso de individualidade nasceu e tomou forma consistente e inalterável dentro das energias da criação, para assegurar que várias forças elétricas expressas como prótons e elétrons e o resto do grupo de partículas, descobertas com excitação pela ciência, não escapassem voando ininterruptamente em um distante estado sem forma, mas que fossem contidas e controladas pelo impulso magnético, ligação, rejeição, da mãe amor, para chegar à manifestação de uma forma. A ciência, talvez, conteste os parágrafos anteriores, uma vez que ela tem se esforçado bastante para descrever os vários processos de ligação, aplicando diversos termos às energias de ligação. A ciência é bem-vinda para nomear as energias de ligação ou atração, com a terminologia que desejar. Porém, permanece o fato de que essas energias tomaram forma do grandioso e primordial impulso da mãe, amor, cuja função primordial de consciência é a de dar forma à individualidade.
O impulso do pai, vida inteligente, fornece o ímpeto elétrico para a criação. O impulso da mãe, propósito amoroso, proporciona a ligação para reter o ímpeto elétrico e colocá-lo sob controle na individualidade. O impulso da mãe, propósito amoroso, proporciona também o impulso repulsão e rejeição, para assegurar a sobrevivência da individualidade. Esse é o processo da criação. A ciência só pode se aproximar da criação como espectadora, ainda que seus embaixadores sejam humanos e experimentem a vida neles mesmos. A mente humana só pode observar o que foi criado, não se pode entrar nos processos íntimos da criação, ocultos na matéria e nos campos mais básicos de energia. A ciência nunca será capaz de apontar o fator motivador X, a partir do qual surgem as energias que controlam a criação da forma individual. Porém, o que a ciência tem a dizer sobre a criação tem pouca importância para você como indivíduo. A ciência não mudará nem um pouco o seu estilo de vida, a sua saúde, seu ambiente, seus sentimentos pessoais e conquistas. O que você precisa saber é o que eu vim especialmente explicar. É como escapar do impulso egoísta, possessivo, protetor que foi dado a você pelo ego, para assegurar a sua individualidade e sobrevivência e sua aspiração inata para retornar à alegria e felicidade da qual surgiu a vida de toda a criação. Esta é a razão pela qual eu vim originalmente à Terra e porque venho neste momento, para fazer algo que nenhum cientista jamais poderá fazer por você. Ajudar a sua alma a emergir dos confins de seu impulso egocêntrico e lançá-la em um novo programa de vida para os seus pensamentos e emoções, que expressará diretamente a vida da consciência pai e mãe, que foi injetada em você e em toda a humanidade no momento da concepção. Em virtude do próprio ego, possuir o ímpeto elétrico da atividade, criatividade e os impulsos magnéticos emocionais de ligação e rejeição, o que quer que nasça do impulso do ego, através de seus pensamentos, sentimentos e ações, estará carregado de vida física, eletromagnética, que reproduzirá formas de vidas idênticas, que serão finalmente materializadas na vida do ego criador. Essas formas criadas não se manifestam apenas como experiências, mas também perturbam o funcionamento dos processos físicos do seu criador e são a origem dos desconfortos físicos, dos vírus e das doenças. Assim é causa de grande alegria quando a alma emerge da consciência humana encapsulada pelo ego, pois a consciência espiritual ascendente criará as condições harmoniosas e vivificantes que ela guarda na consciência. Por outro lado, é causa de tristeza quando a consciência humana está submetida ao controle do ego, produzindo aborrecimento e atribulações nas experiências da vida e na condição física em si. Portanto, eu te digo, se você não gosta de seu mundo, tem o poder dentro de si para mudar as condições de sua existência, exatamente onde você está, se tiver a fé e a vontade constante para fazê-lo. Repito de outra maneira para ganhar a sua atenção. Se você continuar no nível atual de pensamento e funcionamento humano, somente experimentará o seu nível atual de existência humana. Você será obrigado a trabalhar duramente por uma vida mesquinha, marcada por inúmeros problemas, tais como a pobreza, a saúde precária, os vícios, imobilizado pelo medo, desmoralizante e exposto a ataques mal intencionados de todo tipo. Suas condições atuais o sobrecarregarão até que você compreenda como mudá-las. Esta é a sua oportunidade de ouro para assumir as rédeas de sua vida como nunca o fez antes, tomando controle de seus pensamentos e emoções, seus impulsos elétricos e magnéticos, que dão um molde
de suas experiências futuras. Bem legal essa parte, né? Pois você é como um ceramista que possui argila e diariamente molda vasilhas e utensílios para o seu uso. A consciência é a argila, a substância com a qual você cria sua vida e cada condição relacionada a ela. Você sozinho molda a sua vida na forma que ela tem. Através de seus pensamentos, você pode mudar o seu futuro pessoal, se levar em conta as minhas palavras, compreender suas verdadeiras origens, acreditar nelas e utilizar este conhecimento em sua rotina diária. Você pode afetar o seu ambiente, o seu lar, a sua família, o seu trabalho, as pessoas com as quais se relaciona, assim como também as plantas, os animais e o clima. O que você mantiver firmemente em sua mente é o que exteriorizará. Portanto, é crucial para o seu desenvolvimento espiritual e para o seu desenvolvimento pessoal humano que compreenda plenamente tudo o que eu estou tentando te ensinar. Não pense que essas cartas que apresento são demasiado difíceis de compreender, passando em seguida para uma maneira mais fácil de encontrar felicidade. Creia-me, não há verdade nem caminho fácil para encontrar o equilíbrio e a felicidade que você procura, porque as minhas palavras descrevem a verdade universal da existência e da vida, com a qual você está atualmente construindo ou destruindo a sua própria vida. Ao mesmo tempo, você pode ter certeza de que nunca poderá criar novas condições para você mesmo, até descobrir por que e como criou condições negativas e destrutivas no passado. Tudo que você vive neste momento foi criado e colocado em movimento em pensamentos, palavras e ações no passado, de modo que você não ressinta com suas circunstâncias atuais, uma vez que você mesmo as criou. Seja sensato, leia as cartas e dedique toda a sua força e vontade para descobrir os meios que você usou no passado, em sua ignorância para estragar a sua vida. Hoje ele tá pistola, hein? Tá bravo. Meu Deus, vamos lá. Olha, não, Zabad, acho que você tá sem microfone, Vivi. Falta só uma página aqui para eu terminar esse capítulo. Bom, então, gente, aqui, ó, né? Vou pegar aqui de novo. Seja sensato, leia essas cartas e dedique toda a sua força de vontade para descobrir os meios que você usou no passado, em sua ignorância, para estragar a sua vida. Em seguida, tome as medidas necessárias para purificar a sua consciência. Talvez você se pergunte, por que devo purificar a minha consciência? Eu digo, você nunca semearia um campo de milho sem primeiro arar a terra e usar o maquinário para aplainá-la e espalhar o fertilizante. Se por ignorância você semear entre as ervas daninhas, em solo cheio de torrões, ou deixar de colocar o fertilizante, sua colheita será escassa e desigual. É a mesma coisa quando você mistura em seu terreno pensamentos egoístas e vive exclusivamente do seu conhecimento, força e vontade humanos. Você fica limitado em tudo que você faz e inconscientemente você cria circunstâncias que limitarão a colheita de seus esforços. No momento em que você perceber de onde você realmente veio, busque o poder sobre o qual você pode apoiar para que possa realizar as coisas em sua vida. E tome medidas urgentes para limpar as ervas daninhas, e assim, purificando o solo de sua consciência, atrairá o poder, que impregnará e fará prosperar as suas experiências e atividades diárias. Poderíamos dizer que o poder é o seu fertilizante, porém, isso seria totalmente impreciso e falso. O fertilizante é um alimento químico inanimado para as plantas, enquanto que o poder que você pode extrair através da meditação diária é a vida que irá revigorar todo o teu ser, sua vida e mesmo as plantas, os tijolos de sua casa e suas instalações, muito além do que você acredita hoje.
as pessoas que empregam toda a sua força de vontade para viver esta verdade veem os frutos inegáveis em sua vida, e ao vê-los, a sua fé e determinação aumentam. Assim, entram em um ciclo de bênçãos e ficam surpresas ao constatar que outras pessoas possam resistir a essa verdade e que escolham ficar fora da harmonia terrena e espiritual no qual é possível viver. E se você estiver preparado para ouvir, ponderar e meditar nas páginas seguintes, começará a compreender o que esteve oculto desde o início da criação. E aí, gente, acho que eu vou parar, porque ele vai explicar muito aqui, aí a gente vai ter que... Posso ler até sua intenção. O que você acha? De repente a gente pode discutir Esse, né? E aí, isso bater em mente. Né? Porque tem que fechar antes das 9. Ai, mas eu eu li essa obra, que louco, né? Eu já li tanto esse livro, mas já estou animada para ver a próxima aqui, que é demais. Mas tá bom, vamos discutir então, né? Já é 8h30. E aí, gente? Olha, levei tapa na cara hoje. Foi, não foi? Então, assim, ó, gente, sabe o que eu queria só discutir, assim, que a opinião e a gente bater um papo? Aqui na hora que ele fala do impulso da vontade criativa, dos impulsos de propósitos amorosos, Uhum. ele traz uma coisa muito, não é ciência, mas uma coisa biológica, cientista, sei lá como que a gente poderia dizer isso. E aí eu queria conversar, o que vocês entenderam sobre essa parte que ele fala do pai inteligência, mãe amor, né? Eletricidade, magnetismo, ligação e repulsão, reunidos em equilíbrio como consciência, vida. E aí ele traz, então, nesse momento, que o pai inteligência, eletricidade física, e mãe amor, físico e magnético, que liga e rejeita, produziram juntos o filho, o ego, o impulso da individualidade, né? E aí, o que eu entendo, assim, eu queria, de repente, a consciência de vocês podem trazer mais coisas para a gente poder crescer junto. Primeiro que eu entendo é que, a partir dos nossos, então, pensamentos, né, gera esses impulsos de ligação ou rejeição, de o pai, ou a energia do pai inteligência, ou mãe, e é como que se, de uma forma, né, elétrica mesmo, eletricidade elétrica, uma energia, a gente vai criando a nossa realidade, né, a partir dessa força, desse pensamento. E aí, quando ele fala que são forças desde prótons e elétrons, isso me traz uma coisa muito expansiva, porque é como se, né, na minha consciência, não sei, queria discutir muito um pouco com vocês, é como se num nível de vibracional, onde a gente tem essa coisa de impactar o ambiente como um todo, né? Só que a partir disso, que ele fala que a gente viveu encapsulado numa coisa da espiritualidade, do ego, da proteção, né? Que faz com que a nossa alma não se expresse, não ultrapasse a questão egóica, personalidade, não se expressa na consciência divina. Então, eu queria muito ouvir vocês, assim, que me traz um pouco do Hélio Couto, sabe? Um pouco dessas... física quântica, é isso que essa palavra que eu estava tentando lembrar. Isso me lembra um pouco de física quântica, que ele está falando, sabe? Total. O que me chamou a atenção, até para a gente falar nisso, foi a questão que eu fico na pergunta por que a gente teve tanta retenção, né? Que foi através da retenção que a gente se subdividiu, não foi isso? Sim, acho que é isso que eu entendi também. Eu fico pensando, antes de tudo, porque se a gente tem essa memória,
que a gente deveria ser para a gente se reter tanto assim e formar, e para depois a gente ser dividido em centelhas divinas, né? Aí eu acho que vai até mais longe do que você está falando, mas dá continuidade ao que você está falando. E a gente... Uhum. Então, que eu lembro que ele explicou, é que estava, então, muito... É como se essas duas consciências, energias, estavam... precisava se experimentar, né? Era aquela coisa... Lembra, ele fala, né? Que era como se tivesse os dois e estourou, que deu o tal do Big Bang. E aí, nesse momento, se divide, e aí, nesse momento que se dividiu, que se separou pai e mãe, feminino e masculino, nessas energias de criação e rejeição, ligação e retenção, e a partir disso, a gente criou essas subdivisões, e nesse momento a gente cria, não sei como, porque, razão, essa individualidade, que aí depois ele explica que para viver nessa terra, quando se cria a terra e tudo mais, precisaria desse ego para que a gente pudesse viver a experiência na terra, né? Porque nos criava a individualidade. Entretanto, o que eu percebo que é como se a gente adormeceu para esse conhecimento. Para essa experiência. Isso, se identificando completamente com essa persona, Érica, emoções, vida, matéria, e aí a gente não entende a nossa origem, porque se a gente lembra da nossa origem, que é espiritual, a nossa relação, e ele fala isso, né? Tipo, se a gente ficar só na dimensão material, humana, egóica, a sua vida se levará para o sofrimento. Ele fala isso agora nessa carta. Mas se a gente estiver conectado com a consciência divina, a alma fala assim, Erika, está sendo muito egoísta, isso não é algo seu. Vamos liberar isso? Então, é quando a alma e o espírito comandam esse ego. Não, esse ego que comanda e trava a experiência divina, né? Não deixa a gente ser a gente. Então, isso que eu entendo. Então, quer falar? Bom, acho que para mim é o que ele falou ali, né? A questão da ciência tentar nomear como prótons e elétrons, né? A questão de atrair ou repelir as cargas de acordo com aquilo que é criado, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo ali que, tipo, por exemplo, ele fala que o impulso é o pai vida inteligente, né? Que tem o ímpeto elétrico da criação. Então, tipo, se ele fala que a gente tem o poder de criar, então, como a gente exercendo essa força do pai vida inteligente de criar, e o impulso da mãe, como eu posso ligar ou reter, então, ao mesmo tempo que a gente cria, a gente pode atrair ou não aquilo que a gente está criando, né? Por exemplo, é isso que ele fala, você não tem que criar somente coisas para o seu ego, né? Que ele fala, não vai desejar só dinheiro, posses, e ele fala que justamente a libertação disso, né? De você tentar dominar o ego é você não criar coisas específicas tipo pro seu ego, criar coisas que sejam talvez mais amplas, né, do que isso. E acho que beira muito essa questão da física, sim, mas também não tenho tanto conhecimento para aprofundar nesse sentido. Porém, deixa eu ver aqui. Acho que é isso, acho que é a questão de você decidir o que você não está atento, você sabe, você atrai ou vai rejeitar aquilo que está chegando para você, mas de qualquer forma é você que está criando. Eu estudo um pouquinho na microfisioterapia, a gente fala dessas ondas, olha que interessante, da onda da criação. E eu posso partilhar sobre retenção, que o corpo ele também tem a capacidade de reter o ego dentro das memórias, e quando a gente faz a micro, a gente desbloqueia isso. É um pouco de física quântica também. Tá mudo. Como é que funciona essa... Porque isso me interessa, acho que é alguma coisa que a gente pode absorver. Por exemplo, você faz a microfisioterapia, né? Que dentro tem as memórias
no corpo. Você podia explicar um pouquinho isso? Para a É, gente... Acho que isso tem uma relação com um pouco desse estudo. a micro, ela consegue identificar quais são os níveis corporais que estão sem o elan vital. Ainda, o CREFITO daqui do Brasil, ele não autorizou 100% a micro, apesar que a gente trabalha, porque o COFITO autorizou. Por quê? É uma ciência que a ciência ainda não consegue criar artigos para falar desse campo elétrico. Mas é um campo elétrico, então, entre as mãos, a gente consegue identificar aonde foi que se perdeu esse elan vital. Ele fala muito do elan vital, que é o fluxo da vida. Ele diz que a gente, nesse fluxo da vida, a gente tem um campo de emoções dentro do nosso corpo e que, por várias eventualidades químicas e emocionais, geram condensações. Então, a gente tem a célula, e ele fala que o natural da célula é entrar uma onda e sair a onda. Quando essa onda entra de forma errada ou de forma agressiva, o corpo vai repelir. Ele repele. E quando ele repele muito, ele vai criando, ele diminui esse equilíbrio do elétron e do próton, e os tecidos vão ficando rígidos, que vão gerando essas condensações físicas, doenças, emoções, em níveis corporais. Perfeito. E a técnica, quando a gente aplica essa técnica, a gente faz movimentos assim com as duas mãos, é interessante, que são as duas mãos fazendo isso aqui, outro segurando o celular. Ele fala, o meu professor, é como se abrisse o pote. A gente abre esse pote e você sente, a gente, por exemplo, você com certeza vai sentir como se fosse uma coisa diluindo na sua mão. Então, ele fala que a microfisioterapia pode ser para todos os físios, mas não é qualquer físio que faz, por exemplo, a micro, por causa dessa sensibilidade. Claro, porque isso me chama muita atenção, porque acho que tudo está muito ligado com a experiência do corpo, uma coisa que eu venho muito vendo, a questão que a cura vem muito num campo celular, a partir do corpo. Por quê? Isso que, então, onde eu vou querer chegar na minha linha de raciocínio? Eu venho estudando que desde o bebezinho ali, né? Ele tá chorando. E aí isso vai gerando questões elétricas no corpo, que vai gerando, sei lá, essas fissuras de memórias no corpo do bebê. E no momento que ele gera aquela emoção, que o neurônio vai mandando, gera aqueles neuropeptídeos, que são a molécula da emoção, certo? Então, tem uma emoção, o neurônio libera essa molécula, que eram os neuropeptídeos lá. Quando libera isso, vai para o corpo uma memória, uma história sobre aquilo. E aí, eu estou muito interessada porque tem coisas que são vibrações que estão no corpo Dentro que da célula. gera essa emoção. E, ou seja, não vem da emoção para o corpo. Então, quando ele fala aqui da ligação e rejeição, eu acredito, estou estudando ainda sobre isso, que a gente tem que caminhar num nível de liberação corporal de um comando, seja um trabalho desse seu. Aí são 2 trabalhos, né? A meditação para eu não gerar mais essas descargas de memória, de medo, de escassez, de dúvida, de coisas nossas ancestrais, e liberar no corpo um campo que está preso. Isso. Para Eu entrar, sinto, né? Essa nova informação. exato, para então a consciência criativa poder realmente fluir. Então, eu sinto que tem uma chave muito que eu estou investigando, começando a investigar em mim primeiro, muito grande de uma liberação que sai de um processo psicológico mental.
que vem do processo de reconfigurar as células, tipo, nesse nível. Com certeza, que aí vem os Theta Healings, né, esses comandos, mas que precisa, a micro, eu acho que ela entra dentro da meditação, do Theta, do Mindfulness, porque na micro é interessante porque a gente consegue identificar, Érica, dentro do corpo. Eu não, falta um nível avançado para eu entender tudo da micro. Que eu acho que nem isso a gente consegue, nem no nível avançado, a gente consegue ainda ter essa escritura, mas a gente vivenciou que ele consegue identificar até 4 gerações acima que você está carregando memórias de impulsos nervosos no corpo. Legal. Que eles falam que são as memórias transpessoais, eles não colocam o transpessoal como a gente tem, como uma conexão do divino. Eles falam o transpessoal, eles falam assim, como eles precisam ainda ficar nessa ciência, eles falam que é do além, que é transpessoal, que é geração, eles não acreditam. Transgeracional. Total. E aí eu acho que aqui quando ele fala, então, que que ele fala do fertilizante, da terra e tudo mais, para mim significa isso, porque eu devo purificar a minha consciência. Eu acredito que, no meu entendimento, purificar é purificar meu corpo e minha mente, para aí sim eu poder entender essa visão de poder realmente colher os frutos, né, com o divino. Mas uma coisa que eu vejo, que eu queria muito chamar a atenção também hoje, é o quanto que a gente precisa entender que o caminho espiritual é trabalho, precisa se dedicar a ele. Precisa realmente querer se dedicar, né? De meditar todos os dias, de orar, de buscar se entender. Porque senão ele fala aquilo, né? Quer uma vida de abundância, mas eu não faço nada por isso. Eu não me dedico por esse caminho. Então, acho que isso foi bem interessante. Vou falar alguma coisa? Peraí que eu vou tirar aqui. Então, eu estava até relendo aqui algumas partes que eu tinha grifado, e ele, tirando essa parte científica, né, que ele explica, ele dá outros exemplos lá com relação essa questão da força do pai, né, que é a eletricidade, e da mãe, que é o magnetismo. Então, ele também fala ali embaixo que, por exemplo, a gente tem que fazer esse trabalho contínuo, né, de fazer análise daquilo que a gente está pensando para ter essa purificação. Então, acho que começa tudo na consciência, né? Então, a gente está atento aos pensamentos que a gente está gerando diariamente, porque ele dá até o exemplo ali mais fácil de entender, né? Ele fala assim, você é um ceramista e sua consciência é a argila, né? Os seus pensamentos. Então, ou seja, você está moldando aquilo que você está pensando. Se você quer mudar coisas diferentes, pensa coisas diferentes, né? Você cria coisas. Mas, obviamente, que não é fácil. E aí ele fala que a gente está numa vida que tem um monte de coisa, né? Tipo pobreza, doenças, vícios e um monte de coisa. Então, esses são os desafios e precisa ser trabalhado duramente. Por quê? Porque a gente já está acostumado com todos esses negócios. E se a gente não ficar atento para mudar, a gente vai continuar sempre moldando as mesmas coisas, né? Então, explicando ali, então, do pai seria esse impulso elétrico, né, da criação, porque fala do eletromagnético, que é isso. O pai cria na força da elétrica e o magnetismo atrai, que são as emoções. Então, pensamentos e emoções. É um conjunto. Então, quando você altera e está ciente daquilo que você está pensando e sentindo, você altera a sua vida. É simples e complexo de explicar, né? Da mesma forma de fazer. É simples de falar, mas na vida real é difícil de você estar atento para fazer isso, né? Posso partilhar uma coisa? Complementando o que você fala, né? Qual o motivo da atenção dos pensamentos e forma os pensamentos? Por exemplo, eu
eu já sei mais ou menos algumas causas, os motivos para eu ter um certo tipo de atitude inconsciente, por exemplo, em relação a relacionamento, né? Que eu atraio aquilo que não vai dar certo, por exemplo. Um exemplo. E aí eu ainda não consegui chegar na causa disso, por mais microfisioterapias que me explicam, que eu sei que eu tenho dentro da minha ancestralidade, da história, etc e tal, eu já tomei consciência disso, mas eu tô com dificuldade, não sei se vocês podem me ajudar e trocar nisso tudo, como a gente consegue limpar, que eu sinto que é uma camada ainda mais profunda. Porque ele fala assim, né? Descubra por que você criou e como você criou para descriar e estudar. Entende? Você já meditou pedindo para a consciência te trazer a informação? Você já fez esse ato? Tipo, de interno, assim, de... Porque o que eu vejo, né? Eu sinto também que eu tenho camadas que mesmo eu já fiz muitas coisas e parece que eu tô sempre no mesmo lugar, né? Eu sei como é que é. Por isso que eu tô te falando, eu tô tentando fazer um trabalho desses dois. Primeiro, assim, de ser, eu não sei, né? O que eu já tive de informação é isso, né? E se tiver algo a mais, é aquilo que ele fala, que eu tenho muita fé nisso, eu acredito muito no que nas cartas fala. É como se você pega um papel e uma caneta e entrega para o divino e pede. Não precisa, às vezes, entender os motivos, mas que isso se libere do meu campo, se for importante para o meu crescimento. Ou que me mostre e que eu esteja atenta e possa compreender quando esse insight chegar. Porque às vezes está aí o insight, mas às vezes você não está vendo também. Às vezes a gente não está tendo a compreensão, às vezes a gente não está tendo a percepção certa para entender. Então, o que eu acho, Vivi, que talvez pode caminhar é isso. Eu, particularmente, venho fazendo isso, assim, sabe? Coisas que eu ainda, de novo, sabe? Aquela coisa, de novo, não acredito. E, já entendi, já tá entendido na minha consciência, já tá entendido algumas coisas de alguns porquês, mas tô eu lá de novo, caindo na mesma vala. Então, eu acho que a gente pode fazer essas práticas espirituais, que é fazer isso, sentar em silêncio e conversar com as tuas células, conversar com esses transgeracionais e pedir essa libertação e dizer que você quer se libertar. Eu acredito muito nessa força que ele fala. Peça, se eu não sei, peça. E a partir disso eu preciso estar consciente para não gerar de novo, que é o que a gente está estudando hoje, né? Eu preciso estar consciente das minhas atitudes diárias. Então, acho que é por aí, assim, sabe? E aí, eu queria, para a gente poder só dar mais uma contribuição, mas fez sentido para você, Vi? Não sei. Fez. E agora me deu... Você falando, eu tive um insight. Porque tudo que é da minha ancestralidade, eu já limpei bastante coisa com a microfisioterapia. Uma coisa que eu queria acrescentar é que, às vezes, é um meio, porque não adianta a gente limpar o peixe, tirar do aquário e limpar, e se o meio ainda é tóxico de alguma forma. Total. A água. Total. E ele fala disso, né? Então, acho que é isso, gente. Então, estamos 5 minutinhos aí. Vamos... eu acho que a gente pode se dedicar nesse lugar. E aí, eu vou mandar para vocês lá no grupo um texto que eu escrevi, que foi inspirado, que fala sobre as células, que agora eu peguei... E eu acho que é algo que a gente pode usar. Então, eu vou botar depois lá no Telegram, Vivi, para você ler o que você acha. Que eu escrevi isso logo quando eu cheguei da Índia, e fala sobre as células, a vibração do corpo. E eu acho que agora eu estou entendendo mais porque eu escrevi esse texto, tá bom? Rapidinho. Eu tenho... Ah, tá.
Bom, achei que tá dando hora aqui, hoje a gente não vai conseguir fazer uma prática de fechamento, né? Mas é só trazendo ali mais uma reflexão e falar assim, o que você mantiver firmemente em sua mente é o que exteriorizará. Então, eu vejo que é tipo uma academia, sabe? Tipo, você não vai conseguir mudar se você não for. E você precisa praticar todo dia. Eu já sei que você criou a sua mente daquela forma e você construiu isso. Putz, legal. Você já sabe disso, já tomou consciência. Então, você precisa instalar um novo pensamento e tem que ser diário. Então, você tem que ir todo dia lá e falar, putz, e acreditar e sentir, sabe? Fazer esse processo até você conseguir. Porque senão, realmente, você já acreditou que não é como que você muda para acreditar. Tipo, não é simplesmente, acredito, mas alguma coisa você fala, pô, ainda não acredito. Então tem que ser trabalho, todo dia, tendo esse novo mindset, essa nova criação para conseguir realizar. Que é como a gente coloca coisa na nossa cabeça, fala, putz, eu vou comprar uma coisa. Você não deixa de lado, você vai até conseguir. É a mesma coisa. Sim. E, Érica, sabe o que eu ia te falar? Você tem razão. Eu acho muito legal se a gente pudesse focar nesse estudo do corpo, porque as pessoas, a gente tem, meu professor dizia, é rapidinho que eu vou falar, que nós temos uma desvalorização do corpo, porque nós utilizamos há muitos e muitos anos atrás o corpo como algo. No entanto, que as pessoas que, por exemplo, fisioterapeutas, educadores físicos, que trabalham com o corpo não são muito valorizados, porque existe uma cultura que o corpo não é valorizado, né? Que não é uma obra do divino que pode te levar a se conhecer. Né? Uhum, sim. Por quê? Porque é um produto do ego. O corpo é visto como um processo estético. E aqui, quando a gente vai fazer práticas de mindfulness, a base é o corpo. É a ouvir o corpo, é o corpo dar o comando, é o corpo dizer, porque tudo vem do corpo, é biológico, não vem de outro lugar, né? É o corpo, ele sabe de tudo sobre a gente. Então, sem dúvida nenhuma, o que eu vejo, Vivi, na verdade, aí falando no meu mundo, né, que é o mundo da meditação, o grande caminho que a gente precisa encontrar, que hoje eu percebo que a gente está desconectado da mente e do corpo. A mente está em um lugar, o corpo está em outro. Então, o nosso caminho é unir de volta mente e corpo, uno, íntegro, sentindo e caminhando no mundo a partir do ouvir do corpo. Que o corpo seja o grande comandador, né? Que o corpo manifeste, porque o corpo não mente, né? Então, você vai ver um monte de coisas que a pessoa está fazendo, falando que sim, né? Só que tá falando não, e o corpo tá falando uma coisa e a pessoa tá falando outra. Então, o corpo, eu concordo, assim, número e grau, que esse é o caminho. Então, é isso, gente. Eu tenho só uma oração que eu acho que a gente pode fechar hoje e a gente levar para nossa semana, acho que esse olhar do corpo, esse olhar da mente e do que a gente está criando como uma academia, como o Ti falou. Beleza? Vou tirar uma foto. Vamos tirar. Eu tiro. Você vai tirar? Você tira a minha... Se você quiser. Eu posso tirar depois. Uhum. Eu só vou fazer a oração e aí a gente tira no final, tá? Na verdade, essa aqui que eu peguei agora é uma... que foi, inclusive, acho que foi da carta de alguma... que eu tenho um livro de cada... eu abri bem no que a gente está falando hoje, que é uma permissão, acho que foi do Cursinho Milagres, que é assim, ó, então só vamos respirar aí e a gente conectar com isso, que é o seguinte: eu permito a elevação de um paradigma que eu pensei ser permanente. Permito que não seja permanente. O modo que eu curo, ou o modo que eu entro em meditação, tudo que eu pensei que soubesse sobre energia, irei suspender hoje e permitir que outras formas venham, tal como uma faísca. Eu estou aberto para novas ferramentas. E me veio agora, assim, de ler isso, porque eu acho que é o que a gente falou. Então, tudo que nós sabemos, que hoje a gente decida esquecer e possa se abrir para um novo paradigma e para novas ferramentas. Achei lindo, né, gente? Eu senti de ler isso. Então, gratidão. Vamos tirar nossa fotinha de hoje, que foi super especial. Vai, Vivi, dá um sorrisex aí. Eu tô com essa cara
sono. 1, 2 e... Ai, tipo esse coração. Ai, bonitinho, como é que eu como? Vamos tentar botar o coração também. Como é que bota, É tia? reação. Isso, Ah. isso. Vai, Moro, vai aí. 1, 2 e... Agora sim. Vivi, gratidão pela presença, sempre uma contribuição incrível e que a gente continue aí nesse estudo maravilhoso. E hoje eu vou colocar lá no grupo, Vivi, que eu vou abrir um grupo de estudo, de meditação, de aprofundamento aqui no Mind, toda semana, para a gente, então eu vou colocar lá, vai ser super legal se você tiver disponibilidade de vir. Vou botar as informações no grupo do Cartas de Cristo mais tarde, tá bom? Eu tenho interesse até, porque eu acho que para mim é o caminho também, sabe? Não, vai É ser o que bem legal. é. A gente vai fazer muitas práticas de mente, corpo, espiritualidade, e vai ter um grupo, né? Então, acho que vai ser legal. Então, eu vou te mandar, eu acho que super encaixaria para você. Tá bom, meu amorzinho? Ai, obrigada pela presença de vocês. Ai, gratidão, amor por você. Boa semana. Tchau. Tchau, tchau.